E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Vitor Pinho, ensino na pós-graduação e aqui nesse canal eu falo sobre pensamento estratégico. E aqui nesse vídeo de hoje, né, até um vídeo um pouco polêmico, assim, porque tem gente que gosta do Ray Kroc, que foi o fundador do McDonald's, tem gente que ele foi um pilantra, mas aqui nesse vídeo, além de trazer um exercício estratégico, de pensamento estratégico, como eu sempre trago aqui nos meus vídeos, eu vou fazer uma análise de como o McDonald's chegou onde chegou, né? Como foram as primeiras estratégias. E a ideia é que você aprenda com isso, que você aprenda a analisar a estratégia do McDonald's aqui junto comigo nesse exercício que nós vamos fazer e que você faça o seu julgamento aí por conta própria. Se você acha que o fundador do McDonald's, né, o Ray Kroc, se ele foi um pilantra ou se realmente ele foi apenas um estrategista no jogo aí dos negócios, tá bom? Então olha só, vamos começar aqui o nosso vídeo, tá? Deixa eu mudar aqui a imagem para você. Essa aqui é a foto do Ray Kroc. Ele não foi o fundador do McDonald's. Inclusive, existe um filme que você deve encontrar esse filme aqui no YouTube. Ele se chama Fome de Poder, em português. Mas na versão americana, o nome original do filme é The Founder, né? O fundador. Justamente porque o Ray Kroc ele se apresentava como o fundador do McDonald's, mas na verdade não foi ele quem fundou a rede. Para quem assistiu o filme sabe muito bem que foram os irmãos McDonald's que fundaram, né, essa lanchonete, trouxeram uma série de inovações, principalmente nessa questão da velocidade da preparação dos hambúrgueres, né, dos lanches. E o Ray Kroc ele meio que se apropriou, daqui a pouco eu entro nesse aspecto. Mas o que eu quero que você entenda aqui do Ray Kroc, quando ele conheceu os irmãos McDonald's, ele já tinha mais de 50 anos. E isso diz muito sobre o jogo estratégico dele, tá? Que eu vou mostrar aqui para você. Então, olha só. O Ray Kroc, ele nasceu numa época nos Estados Unidos, né? Onde praticamente foi o momento em que os Estados Unidos mais cresceu economicamente, onde os grandes bilionários, né? Foi nesse momento que os grandes bilionários americanos, inclusive esse cara que você está vendo aqui na tela que eu coloquei para você, é o John D. Rockefeller. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o pensamento estratégico dele, que também é muito interessante. E foi nessa época que o John D. Rockefeller estava no topo, o Henry Ford no topo, o Andrew Carnegie, que foi a segunda pessoa mais rica da história do Ocidente, né? O primeiro foi o próprio Rockefeller e o segundo foi o Andrew Carnegie, eles foram contemporâneos. E na juventude, o Ray Kroc cresceu vendo esses caras fazendo o que fizeram, né? Em termos de estratégia, em termos de conquistas financeiras. E esse era o valor do Ray Kroc. Foi nesse momento que começou o sonho americano, aquela ideia, né? Porque todos esses grandes bilionários americanos, a maioria deles foram self-made, né? Ou seja, foram pessoas que saíram da pobreza, assim, ou de uma classe média baixa. O Rockefeller mesmo, que foi a pessoa mais rica da história do Ocidente, ele era de uma família pobre, foi até abandonado pelo pai, que era um pilantra, né? Então, tudo isso inspirava o Ray Kroc, que era um americano que buscava a grandeza também, como qualquer outro. E aí ele conheceu os irmãos McDonald's, ele viu que essa seria a oportunidade para ele conseguir crescer e entrar nesse seleto clube dos vencedores do American Dream, né? Só que tinha um problema. O problema é que a essa altura ninguém mais acreditava nele, né? Aqui eu tô com a foto do filme, aqui o filme Fome de Poder, o Ray Kroc sentado com a sua esposa, já num relacionamento bem ruim, né, que eles estavam vivendo, justamente porque o Ray Kroc não se sentia apoiado pela então esposa. E aqui que eu quero que você entenda, né? Lá no livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, inclusive eu tenho um vídeo aqui falando sobre os princípios da arte da guerra, onde lá eu te mostro, tá, que uma das coisas que o Sun Tzu fala que é essencial para a estratégia é justamente a doutrina. E o que é a doutrina? É justamente o conjunto de valores do estrategista. Como é que ele toma decisões? O que é que pesa na hora do estrategista tomar uma decisão? É justamente a doutrina que guia essas escolhas. E aqui você precisa entender que a doutrina do Ray Kroc, o cara já com 52 anos, vivendo num momento em que o sonho americano estava lá no alto, né? Todo mundo tinha esse sonho. E ele encontra a oportunidade dele, ele não tinha mais tempo
a perder. Então, por isso que a estratégia deles sempre foi muito agressiva na direção do crescimento. E qualquer pessoa que hesitasse acompanhá-lo, né, nesse movimento de crescer, né, muito rapidamente, ele colocava para trás. Por outro lado, se você, por exemplo, estivesse lá com o Ray Kroc e você estivesse disponível para crescer junto com ele, você andaria com ele até o fim da sua vida. Essa era a doutrina do Ray Kroc, pelo menos é isso que fica claro nas suas biografias, principalmente no filme também, que esse era o ponto principal. O maior valor do Ray Kroc era o valor do crescimento, tá? E aí, cara, olha só. Aqui, eu já estou mostrando aqui para você uma imagem histórica do McDonald's, né, de uma das primeiras lanchonetes do McDonald's. E quando ele conseguiu convencer os irmãos McDonald's a expandir, porque os irmãos McDonald's não queriam, né, inicialmente, expandir para um modelo de franquia, justamente porque eles já tinham tentado anteriormente e tiveram uma grande frustração, porque os proprietários das franquias não tomavam os devidos cuidados, aí acabava transformando o lugar num lugar sujo, faziam outro cardápio, distorciam toda a ideia do McDonald's. E aí o Ray Kroc, ele como já estava com esse pensamento aí de crescer a qualquer custo, né? No início ele convenceu pessoas muito ricas a investirem em franquias do McDonald's. Mas depois ele teve uma sacada. E pessoas ricas, na verdade, não estão nem aí. Essas pessoas só estão ligando para o faturamento. Então ele começou a recrutar pessoas trabalhadoras, pessoas comuns, para se tornarem sócios do McDonald's. E essa foi uma jogada muito estratégica, porque isso mudou o cenário das franquias nos Estados Unidos, tá? E aqui que começa a surgir a polêmica. O que o Ray Kroc faz? Qual foi o pensamento estratégico do Ray Kroc? Por que esse movimento de ele sair de pessoas ricas, né, para serem donos de franquias, para pessoas trabalhadoras, por que esse foi um movimento estratégico muito forte? Se você assistiu o vídeo que eu falo sobre as 5 forças de Porter, né, do Michael Porter, professor de Harvard, ele fala que a estratégia, na verdade, é um jogo de você diminuir o poder das pessoas que estão à sua volta. Então, o Ray Kroc, ele entendeu que se você desse, né, a oportunidade a um trabalhador que ele investisse todas as economias dele naquela lanchonete, ele seria uma pessoa com menos poder, onde o Ray Kroc poderia, né, impor mais algumas coisas sobre essa pessoa. E outra questão fundamental é que essa pessoa se dedicaria com toda a sua vida para fazer aquilo dar certo. Então, estrategicamente, foi um movimento de redução de poder do seu cliente. Para quem não sabe, o franqueado é um cliente do franqueador, tá? Porque ele compra algo na mão do franqueador. Então, o cliente do Ray Kroc não era a pessoa que comprava hambúrguer no McDonald's, mas sim o franqueado, a pessoa que se tornava franqueada. Então essa foi a primeira jogada estratégica que mudou tudo e fez o McDonald's crescer muito mais do que as outras franquias que ficavam lá procurando milionários para investir, tá? Só que tinha um porém, né? Se você olhar, para pensar, uma pessoa trabalhadora, ela vai ter umas economias ali para investir, mas ela não vai ter muito dinheiro. Então, existia um problema que essa pessoa não tinha dinheiro, por exemplo, para comprar o terreno onde seria construída a lanchonete, né? Ou a nova unidade do McDonald's. Então, qual foi a grande sacada? Aqui você está vendo o Ray Kroc de costa no filme com o Sonneborn, que foi o primeiro grande mentor aí do Ray Kroc, o braço direito dele por muito tempo, se tornou inclusive vice-presidente do McDonald's. E qual foi a grande sacada? O Sonneborn falou, olha, a gente deve comprar o terreno, nós devemos pensar como se nós fôssemos uma empresa imobiliária. Então a gente compra o terreno e esse cara, esse trabalhador, né, que vai ser agora o nosso novo franqueado, ele vai pagando a gente ao longo do tempo, né, um aluguel por estar usando o nosso terreno. Por outro lado, né, se ele quiser sair do negócio, o terreno é nosso. Então, mais uma vez, mais um movimento muito forte, aqui um movimento estratégico muito forte. Por quê? Porque aqui o McDonald's se protege de qualquer movimento que esse
franqueado poderia fazer para mudar de rede, por exemplo, né? Ou então se tornar independente, fazer com que a hamburgueria fosse dele, não tinha a mínima chance, porque o terreno era do McDonald's. Então isso aqui é pensamento estratégico fino, tá? Eu espero muito que você esteja acompanhando esse vídeo, tá? E ao mesmo tempo, mais uma vez, além de se proteger, essa estratégia do McDonald's adquirir o terreno, além de ser financeiramente, né, viável, porque você fica ali tirando um aluguel para a vida toda. Se você se torna dono de um imóvel, você valoriza um imóvel. A McDonald's tem milhões de dólares em valorização de imóvel, tá? E mais uma vez, essa estratégia reduz o poder do franqueado. Mais uma vez, é uma estratégia que o McDonald's toma controle. E aí que começa a coisa a ficar polêmica. Aí você fala, poxa, professor Vitor, isso é uma grande pilantragem, que sacanagem com o franqueado. Não sei, depende do ponto de vista, tá? Porque se você parar para pensar, o franqueado também não teria condições de comprar o terreno. Então foi uma forma de viabilizar a estratégia de você trazer trabalhadores que se dedicassem ao negócio, ao mesmo tempo que também era bom para a rede. E de fato, muitas pessoas nos Estados Unidos se tornaram ricas depois que se tornaram franqueadas do McDonald's. Tem uma cena no filme que tinha um cara que era um vendedor de bíblias. Ele ia de porta em porta vendendo bíblia. E o Ray Kroc falou, cara, vamos aqui, você vai se tornar um empreendedor agora de verdade. E o cara, de fato, se tornou empreendedor e passou a ganhar muito dinheiro, tá? Então depende do ponto de vista que você olha. O jogo da estratégia é assim, tá, pessoal? Não adianta ficar procurando mocinho e vilão. A gente tem que olhar, pelo menos aqui no canal, com um olhar científico para entender como as coisas aconteceram. Aí o julgamento moral e ético, claro que você deve ter, claro que você deve decidir como você vai agir na sua vez, mas você tem que entender como as coisas aconteceram pela ótica da estratégia, tá? Então, olha só, a cena final aí que as pessoas mais criticam do filme é justamente a cena em que supostamente o Ray Kroc ofereceu, né, prometeu que pagaria pelo resto da vida 1% de todo o faturamento do McDonald's para os irmãos McDonald's. Isso para convencê-los a vender a rede. E aí o fato é que ele nunca pagou esse valor, e aí que as pessoas falam, poxa, esse cara foi o demônio. E aí, tudo bem, eu não sei se isso foi verdade, se ele prometeu, se não prometeu, o fato é que não pagou, né? Mas, mais uma vez, olha aqui como os valores, como a doutrina volta forte aqui nessa cena. Se os irmãos McDonald's, né, tivessem no mesmo ritmo, na mesma mentalidade do Ray Kroc, dificilmente o Ray Kroc tiraria eles da jogada, tá? O Ray Kroc tomou essa decisão aí de dar esse golpe, entre aspas, que eu não sei realmente se foi ou se não foi, justamente porque ele estava crescendo, estava querendo expandir os irmãos McDonald's o tempo inteiro, trazendo restrições, né? Porque os irmãos McDonald's tinham uma visão mais voltada para a qualidade, para os padrões, enquanto que o Ray Kroc, como eu disse a você, o valor do crescimento era muito mais importante, tá? E aí um detalhe importante, que tem até uma cena do filme que passa isso, o Ray Kroc ele conhece uma mulher que na época inclusive era esposa de um dos franqueados, e essa mulher se torna esposa dele, né, no futuro, que é a Joan Kroc. E essa Joan Kroc, ela inclusive dá uma sugestão do McDonald's fazer milkshake em pó, né? Você pega um pó, mistura na água ali e faz esse milkshake. Por que essa ideia foi tão interessante? Porque com isso o McDonald's economizaria freezer, porque o milkshake é feito de sorvete, então você tem que economizar energia elétrica, freezer não, né? Energia elétrica para manter o freezer ali resfriando o sorvete, economizaria eletricidade das máquinas batedeiras, né? Então foi uma ideia super interessante e acredito eu, né, pelo menos foi isso que o filme demonstrou, que uma das coisas que fez o Ray Kroc se interessar bastante pela Joan Kroc foi justamente esse espírito dela empreendedor, essa vontade dela de crescer. Essa ideia do milkshake acabou que nem deu certo no final das contas, mas veja que o Ray Kroc continuou com ela, porque apesar de ter errado, para ele o que importava era justamente o pensamento de crescimento da pessoa, né? A pessoa querer arriscar, a pessoa querer continuar evoluindo, né? E aquela pessoa lá, aquela esposa, inclusive, o Ray Kroc morreu ao lado dela. Foi a terceira esposa dele e ele nunca mais largou dela, para a gente ver como a questão da doutrina é importante para definir o estilo do estrategista.
E aí você achou o quê? Você acha que o Ray Kroc foi pilantra? Não foi? Ou que ele foi um estrategista, que era isso mesmo? Ele já tinha 52 anos, não dava para ficar esperando pessoas indecisas, ele simplesmente tinha que tomar as decisões para fazer o McDonald's crescer? Ou realmente ele foi um cara desumano que foi passando por cima de todo mundo, né? Enfim, eu estou aqui para te falar sobre estratégia. Espero que você tenha aprendido alguma coisa sobre pensamento estratégico nesse vídeo. Não esquece de deixar o like, tá? Porque eu sei que vocês assistem, saem, esquecem de deixar o like, mas deixa o like porque isso ajuda o canal. Grande abraço.